Na turma do bate-bola, vamos seguindo. Agora o Cruzeiro, muitas novidades hoje, a partir da palavra do presidente. E hoje é o Thiago Reis com o Cruzeiro. É isso, sextou, Emanuel, 6h14 e no Cruzeiro foi um sextou com vontade, muita informação na live do presidente Sérgio Santos Rodrigues, mais uma vez trazendo muitas novidades para o torcedor do Cruzeiro através do canal no YouTube da equipe Celeste. Nós vamos detalhar cada uma delas, mas a principal, inclusive manchete da turma do bate-bola de hoje, mais uma dívida. Eu não vou dizer quitada, porque o Cruzeiro pagou grande parte da dívida, mas deu um passo, avançou muito para ficar livre de outra dívida na FIFA. Esta dívida venceria no dia 15, referente à compra do atacante Rafael Sobis com o Tigres do México. A dívida que estava já em 15 milhões de reais. O Cruzeiro não informou detalhes e, Emanuel, cobrei ainda há pouco da assessoria se poderia falar os valores, já que houve um desconto importante também, já nesse acordo entre Cruzeiro e Tigres. Segundo o Cruzeiro, esses valores não podem ser revelados por um pedido do Tigres, uma cláusula de confidencialidade que foi colocada no contrato a partir do Tigres, que o Cruzeiro até não iria se opor a revelar, pelo contrário, prega muita transparência hoje a diretoria do presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas que esses valores não poderiam ser revelados, como eu disse, a partir de um pedido do Tigres em contrato para uma cláusula de confidencialidade. Com isso, essa dívida, que já passava dos 15 milhões de reais, está sendo quase que abatida. Eu digo quase porque, segundo o Cruzeiro, 90% deste valor será pago agora ao Tigres. O Cruzeiro já vai quitar essa dívida em quase 90%. Os outros 10% serão pagos em dezembro. O presidente Sérgio Santos Rodrigues trouxe na live de hoje, mais cedo, no YouTube do Cruzeiro, esta informação, dizendo o seguinte. Vamos ouvi-lo. Com muita satisfação, isso aqui realmente não estava combinado, a gente tem trabalhado bastante para isso, como falei, tivemos em São Paulo ontem, anteontem, e nosso diretor André Argola acabou de falar com o nosso grande advogado Breno Tanuri, para que eu mande meu abraço. Eles acabam de me informar que está assinado o acordo com o Tigres, da dívida que venceria no dia 15, teria mais uma dívida para frente. A gente fez um acordo colocando todas as dívidas juntos, um pagamento com desconto, e a gente teve ajuda também de algumas pessoas, pediram para o nome, obviamente, não serem revelados, e aí cada um tem o seu motivo, mas chegamos a um acordo financeiro aí. Ao que tudo indica, esse pagamento está indo hoje ainda para o Tigre. Se não for hoje, no mais tardar na segunda-feira. Então, com muita alegria, eu informo isso aqui em primeira mão. Acho que ninguém nem desconfiava disso, ainda bem que a gente está conseguindo fazer esse trabalho de forma tranquila e serena, mas graças ao esforço aí do Breno Tanuri, do André aqui na nossa ponta, do Flávio Bozon Gamboge, de toda a nossa equipe, do pessoal de captação, eu acho que isso demonstra a credibilidade do novo Cruzeiro. Então, hoje a gente tem empresários, pessoas aí que confiam no nosso trabalho, colocam dinheiro junto com a gente para honrar esses compromissos, porque sabem que nós vamos pagá-los. São cruzeirenses que querem o bem do Cruzeiro. Então, com muita alegria, eu informo isso, tá? Acredito realmente que hoje ainda a gente vai fazer a TED. Então, o famoso eu te paguei. Nós estamos aqui para isso mesmo. Estão aí as palavras do presidente Sérgio Santos Rodrigues, então confirmando esta negociação com o Tigres, dívida que venceria na semana que vem. O Cruzeiro estaria sujeito a outra punição da FIFA, dessa vez não perdendo pontos, mas podendo ser proibido de registrar jogadores, de contratar, enfim. Então o Cruzeiro tem um débito a menos. A situação está encaminhada, como eu disse, não está quitada, mas já com 90% deste débito pago. Ficam duas perguntas, Emanuel. A primeira, desse valor, qual foi o desconto real, 10, 15, 20%? O que foi incluído nessa negociação e quem são esses patrocinadores, entre aspas, como acabou de dizer o presidente Sérgio Santos Rodrigues, os conselheiros ou diretores ou parceiros, aqueles que ajudaram o Cruzeiro nessa operação, pediram para não ter os seus nomes identificados. Mas não deixa de ser uma notícia que tranquiliza não só a diretoria do Cruzeiro, mas também a torcida, porque era uma dívida altíssima, mais uma na FIFA, que estava batendo a porta da equipe celeste, Emanuel. O Cruzeiro está vivendo um dia de cada vez. E essa é uma vitória, é uma quantia alta
pelos recursos que o Cruzeiro tem neste momento, contou com a ajuda aí de cruzeirenses. O presidente não quis ou não pôde revelar quem ajudou. Vamos respeitar o seu silêncio, há um compromisso, uma cláusula de não revelar detalhes, mas parabéns ao Cruzeiro, que tirou, assim, da cabeça do torcedor esse incômodo, essa falta até de sono, para o torcedor e a torcedora dormirem tranquilos, porque a FIFA não brinca em serviço. E o Cruzeiro não teve o cuidado, se descuidou de pagar aquela dívida inicial e entra no Campeonato Brasileiro com 6 pontos perdidos, o que é um desastre, a menos que, entre as mágicas que o Sérgio Santos Rodrigues está fazendo, ele consiga inverter essa situação. Seguindo, Thiago. Se ele inverter essa situação, Emanuel, o mágico tira um coelho da cartola. O Sérgio Santos Rodrigues tiraria um leão da cartola, né? Se conseguisse inverter ou reverter essa situação na FIFA do Cruzeiro começar esse Campeonato Brasileiro da Série B em agosto, já devendo 6 pontos. Se conseguir tirar isso, seria o melhor dos mundos realmente para a torcida do Cruzeiro. Uma outra notícia importante desta sexta-feira, Emanuel, Léo Figueiredo e ouvintes da turma do Bate-Bola, envolve a gestão passada do Cruzeiro. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, através do seu departamento jurídico, pediu na justiça o bloqueio de bens do presidente ou ex-presidente Wagner Pires de Sá e também do Itair Machado, era o homem forte do Cruzeiro na gestão passada. São quase 7 milhões de reais de pedidos aí desse bloqueio na justiça de tentar reaver esse valor. Ô Léo Figueiredo, eu digo para você, estou longe de ser um entendido do judiciário, de entender de leis, conhecimento do que pode se bloquear ou não, mas me parece esta apenas o início de uma novela. Mas também me parece um passo importante para ser feita a justiça, Léo Figueiredo. Boa noite, Thiago, boa noite a todos. É uma situação muito difícil até de ficar opinando. Como você disse, não somos advogados e não temos as provas, mas que a gente não precisa ter tantas provas para saber que muita coisa errada foi feita no Cruzeiro na gestão anterior, né? Que pode ter sido desonestidade, mas no mínimo muita incompetência e irresponsabilidade. Porque contratos malucos, contratos que lesavam o clube de forma absurda, contratos que beneficiavam funcionários, aumentos de salários absurdos, subsequentes de mês a mês. Então, tem muita coisa, sim, que o Cruzeiro precisa passar a limpo e, se, caso comprovado crime, que sejam punidos os que estavam lá. Porque a dívida ficou. O problema ficou, a Série B está aí, as dívidas na FIFA sendo cobradas. Se quem colocou o Cruzeiro nessa situação fez uma situação além de irresponsabilidade e incompetência, se teve desonestidade e se configura crime, Thiago, tem que provar, colocar na cadeia, porque esse é o caminho de qualquer bandido. O Itair Machado, ele já se manifestou através de nota. Quem quiser ver a nota na íntegra, ela está no site da Itatiaia, itatiaia.com.br. O Itair Machado alega o seguinte, que causa estranheza a ele que os serviços prestados na gestão do futebol não teriam nenhum problema em serem pagos, além do cargo de vice-presidente de futebol. Foram criadas também, através de portaria interna do clube, outros cargos de vice-presidência executiva e que estes cargos não estariam sob investigação ou sob o pedido aí. Investigação estão, né? Todos eles, mas no caso não estariam pedindo aí o bloqueio dos bens desses outros vice-presidentes e que, segundo ele, Itair, o Estatuto do Clube não proíbe remunerar pelos serviços prestados, declarados e com impostos já recolhidos, não se tratando assim de vice-presidentes eleitos em assembleia. Essa é uma história que ainda vai correr a respeito do aspecto judicial, né? E também agora esse novo capítulo com o pedido do Cruzeiro de 6.800.000 reais em bloqueio de bens de Wagner Pires de Sá, o ex-presidente, e também do ex-vice-presidente de futebol, Itair Machado. Bom, deixando então
o extracampo de lado, vamos falar de campo. O Cruzeiro confirmou hoje mais patrocinadores, plataformas para participação da torcida celeste, a Operação FIFA, que teve esse passo importantíssimo hoje com a dívida sendo quitada ou praticamente quitada do Rafael Sobis. Agora fica-se pensando na dívida do mês que vem, em agosto tem a dívida do Pedro Rocha, e a Operação FIFA já angariou R$500 mil, passando de R$500 mil em doações. Essa é aquela doação do torcedor mesmo, que tem feito através do site, QR Code, outras plataformas, com o torcedor ajudando, doando diretamente para o time. E em contrapartida, o Anderson Moreira vai montando o elenco do Cruzeiro. Hoje ele ganhou um reforço importante, nessa live ele foi apresentado oficialmente, que é o Claudinho, que gera, ô Léo Figueiredo, uma série de expectativas, né? Porque o torcedor escuta a turma do Ituano falando, o Samuel Venâncio trouxe ao longo da semana várias pessoas que tiveram a oportunidade de comandar o Claudinho por lá. É um jovem ainda, é uma aposta, né? A gente tem que saber como esses jogadores que chegam, isso para Atlético, Cruzeiro e América, como eles vão sentir a camisa, né? Se não vai pesar para esses jogadores quando chegam aqui tão jovens para vestir camisas importantes. Mas agora, Léo Figueiredo, diferente do que acontecia há um mês atrás, tem prazo, né? Para contratar, para registrar, para colocar em campo e para deixar esse time acertado. Falta muito ainda, na sua opinião, para deixar esse Cruzeiro pronto para o início de uma Série B, Léo? Ô, Thiago, vou ser muito sincero contigo. Eu não sei como vem essa Série B. Eu sei que é um Cruzeiro longe do que eu me acostumei a ver nos meus quase 40 anos de vida. É uma situação completamente inusitada, porque o Cruzeiro nunca tinha entrado numa fase tão ruim de endividamento e de cair para a Série B. Então, o nível, até eu, para comentar, e disse isso quando o Cruzeiro caiu, nós jornalistas, a gente vai ter que ter muito tato para poder lidar com o Cruzeiro na Série B, porque quando o Cruzeiro contrata determinados jogadores, eu quase caio da cadeira. O Raul Cáceres, por exemplo, eu não contrataria de jeito nenhum. Aí eu recebi uma série de mensagens de amigos cruzeirenses. Léo, mas imagina quem que o Cruzeiro vai contratar, Léo? Quem que quer sair de um grande lá na Série A que está com contrato e o Cruzeiro devendo, podendo pagar salário só baixo? Então são circunstâncias que o Cruzeiro vai enfrentar nessa Série B que eu sinceramente não sei como o Cruzeiro chega comparado aos outros. O adversário da Série B que eu conheço do Cruzeiro bem é o América. E este sim, posso dizer que o América está muito bem estruturado para brigar nessa Série B. Acho que o Cruzeiro tem um time tecnicamente bom para jogar a segunda divisão, mas para a expectativa da torcida e para ter uma tranquilidade e inclusive para tirar esse -6 que já começa no campeonato, é bom, o time está muito bem arrumado. Tecnicamente é um time de regular para bom. Para ele ficar muito bom, tem que ser o trabalho do Anderson, porque com contratação, investimento e grana, Thiago, pelo jeito, não vai ser. Ô, Léo Figueiredo, tem um meme, você que é bem afeito às redes sociais, que justifica e exemplifica bem o que você disse, né? Expectativa versus realidade. Exatamente. Todo mundo cria aquela expectativa, mas tem que saber e ter consciência de que a realidade exige um outro momento. E quem sabe da realidade no país é o Apoio Mineiro. Meu amigo, minha amiga, sextou pra assar aquela carne nesse friozinho, tomar aquela cerveja. Mega aniversário de ofertas Apoio Mineiro. A hora de economizar é agora. Tem fraldinha a R$19,80 o quilo, macia demais. Frango a passarinho Seara 1 quilo pro tira-gosto, R$7,98. E a cerveja, claro, Stella Artois, Estelinha, 410 ml. É o latão de Stella Artois por R$2,99. R$2,99 o latão de Stella, meu amigo. São ofertas válidas até 12 de julho no Apoio Mineiro. É barato de verdade. Emanuel, Cruzeiro entra então nessa semana derradeira de preparação importante. São aí os últimos dias até a volta do Campeonato Mineiro, na outra semana ainda. Então o técnico Anderson Moreira tem que apressar o seu acerto dentro de campo e a diretoria talvez apressar também o seu acerto com reforços para ter um Cruzeiro encorpado já no início do Mineiro, a volta do Campeonato Estadual e principalmente a Série B, que é o grande ano, o planejamento do Cruzeiro para esse 2020, Emanuel. O Cruzeiro tem 2 desafios importantes pela frente até antes de começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro tem que botar pilha para chegar entre os 4 do Campeonato Mineiro, para disputar o título.
Neste momento o Cruzeiro é o quinto, restam 2 partidas. E depois tem o jogo contra o CRB de Alagoas, jogo número 2. O jogo é em Maceió e o Cruzeiro sai de um resultado muito ruim no Mineirão, tendo perdido por 2-0. Depois, Campeonato Brasileiro é outra história. Em respeito